Slide. Aí. Vai. Estou combinando. Bom, então, muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Nisa, ao professor Roberto também, e vou falar rapidinho aqui sobre ortodontia, tá? Então, pessoal, meu nome é Fabrício Valarelli e eu sou professor de ortodontia. Nós temos alguns cursos de especialização de ortodontia e também de mestrado em ortodontia. A gente vem praticando a ortodontia já há mais de 20 anos, e a ortodontia, nesses 20 anos, mudou muito. E eu vou mostrar para vocês a coisa desse webinar. Então, vamos lá. A ortodontia é a área da odontologia que relaciona a posição dos dentes com a harmonia da face. Então, tem aqui a posição dos dentes relacionando-se com a face. E isso é o interessante da ortodontia, porque a ortodontia não significa só o tratamento ou o alinhamento dos dentes. Significa a relação dos dentes com toda a face, para que o paciente, para que a pessoa depois ela apresente uma boa harmonia facial, ok? Bom, a ortodontia ela vem crescendo, né? Os tratamentos ortodônticos eles vêm crescendo muito nas últimas décadas ou até mesmo nos últimos anos. Então, hoje aqui no Brasil nós temos uma grande parcela da população que realiza o tratamento ortodôntico. E isso porque atualmente a estética ela exerce uma grande influência social. Aqueles aparelhos que nós estávamos acostumados, que eu mesmo utilizei quando eu era mais jovem, como o aparelho extrabucal, que é esse aparelho que está na boca dessa garota, hoje em dia ele está sendo menos utilizado. A gente sabe que ainda esse aparelho apresenta uma função muito boa ortopédica, mas cada vez mais ele caiu no desuso. E hoje nós fazemos movimentações dentárias sem a necessidade do auxílio de alguns aparelhos, como esse aparelho extrabucal, que eram considerados horríveis pelas pessoas, né, pelos pacientes. Hoje a gente tem aparelhos, como é o caso de alinhadores estéticos, que são uma revolução no tratamento ortodôntico. Dr. Roberto, daqui a pouco, ele vai poder entrar mais adentro desse assunto com vocês, tá? Hoje o tratamento ortodôntico ele tem um custo bastante reduzido. O que era muito caro antigamente, hoje é bastante reduzido. E aí ficou à disposição de todos, né? Todos utilizam o aparelho ortodôntico. Vejam alguns famosos utilizando o aparelho ortodôntico. Normalmente eu falo que realmente os dentes, o posicionamento correto dos dentes, ele vai influenciar sobremaneira a harmonia da face, a estética da face e o sorriso desse paciente, que é a porta de entrada realmente das pessoas, né? O sorriso. Então, quando nós vamos conhecer uma pessoa, nós vamos falar com a pessoa e os dentes bem posicionados, eles causam uma boa impressão, ok? Razões para esse aumento de procura, né? Principalmente, como eu já falei para vocês, que a estética hoje exerce uma grande influência social e nós temos como as principais razões dos pacientes procurarem o tratamento ortodôntico que são os apinhamentos, ou seja, os dentes tortos, né, os dentes apinhados. Isso acaba trazendo uma grande porcentagem dos pacientes para o consultório odontológico. E, obviamente, nós temos as razões funcionais também, que são perdas dentárias, interferências oclusais,
os hábitos bucais, as discrepâncias esqueléticas, impossibilidade de obtenção de uma boa higiene bucal, tudo isso acaba sendo fator relevante da procura do paciente pelo consultório odontológico, pelo consultório ortodôntico. E quando o paciente chega no consultório odontológico, o ortodontista ele pode oferecer 3 tipos de tratamento para esse paciente. Obviamente, dependendo da época que o paciente procura o tratamento e dependendo da quantidade de crescimento que esse paciente ainda tem. Então, dependendo desses 2 fatores, o ortodontista ou nós vamos poder oferecer para o paciente a ortodontia preventiva, interceptora, a ortopedia e a ortodontia corretiva. Vou falar rapidamente aqui da ortodontia preventiva. Basicamente, a ortodontia preventiva interceptora se faz na época de criança, né? Quando o paciente ainda é bastante criança, numa época bastante precoce. Então, aqui no caso, o paciente havia perdido alguns dentes precocemente e nós instalamos um aparelho recuperador de espaço, uma placa labiativa, que em 3 meses, como vocês podem ver, em 3 meses recuperou todo o espaço para o rompimento dos pré-molares. Ainda falta algum espaço aí, principalmente do lado direito, mas não teve a relação com a perda precoce dos dentes tecidos, e sim aí uma discrepância osso-dente, uma discrepância da quantidade de espaço para poderem romper todos os dentes no arco dentário. Vejam esse outro caso. A gente apresentava, nesse caso, o paciente apresentava um primeiro molar superior cruzado. E ele precisava descruzar esse primeiro molar superior direito. Por quê? Porque quanto mais tempo passa com esse primeiro molar superior cruzado, mais esquelética pode ficar essa maloclusão. Ou seja, o alvéolo ele pode se desenvolver numa posição muito diferente da normal e isso trazer mais dificuldade para que você consiga corrigir esse problema futuramente, ok? Então, nós inserimos aqui uma plaquinha de acrílico com uma mola que rapidamente descruzou esse molar. Em alguns meses, aqui como eu vou mostrar para vocês, em 2 meses, o molar já estava descruzado. Outro paciente, rapidamente, que apresentava aí toda mordida cruzada do lado direito. Também, com uma conduta extremamente simples, nós podemos utilizar uma placa com expansão e realizar a expansão de todo o arco. Em 5 meses, a gente já havia corrigido o problema do paciente. Lembrem-se que esses tratamentos realizados em fase precoce, eles são extremamente importantes para que o problema do paciente não se agrave no futuro e quando ele for adulto, em algumas situações ele pode até precisar de uma cirurgia ortognática para corrigir um problema desse que não foi corrigido em época precoce e quando o paciente é criança. Vejam esse outro caso de um incisivo lateral superior esquerdo cruzado que nós conseguimos corrigir rapidamente e facilmente com uma simples mola uma simples mola numa placa de acrílico. Isso conseguiu realizar a correção em 2 meses. E vejam que é uma correção super simples, super rápida, não traz qualquer problema para o paciente. O paciente tem condição de realizar esse tratamento e o benefício é muito grande. Outro caso de uma mordida aberta em que nós instalamos uma grade palatina fixa que proibia o uso do hábito indevido do paciente. O paciente, nesse caso, chupava o dedo e, no caso, então, ele não conseguiria mais chupar o dedo. E com essa situação de não conseguir mais chupar o dedo, os incisivos puderam se desenvolver normalmente no alvéolo e houve a correção em 6 meses. 6 meses o paciente já havia corrigido aquela maloclusão. Então vejam que são aparelhos simples,
de forma também simples de serem utilizados e que conseguem aí um grande sucesso no tratamento precoce. Eu quero falar para vocês também da ortopedia. Então, eu vou apresentar rapidamente as três partes da ortodontia em que nós podemos realizar tratamento, tá? A ortopedia, que já significa que o ortodontista ou ortopedista vai exercer alguma influência no crescimento das bases ósseas, sabendo que as bases ósseas são a própria maxila e a própria mandíbula na sua parte basal do osso, ok? E aí, olha só que interessante, nós temos uma grande chance de conseguir uma ótima influência na maxila. Já a mandíbula, ela tem alguma limitação em que a gente consiga exercer influência. Seja uma influência no sentido de fazer crescer a mandíbula, ou seja, de tentar estimular crescimento, ou seja uma influência na tentativa de conter o crescimento, ou seja, uma tentativa de restringir o crescimento. A mandíbula, ela tem pouca maleabilidade em a gente conseguir esse crescimento. Já a maxila, ela vai ter um resultado melhor. Mas vejam só esse caso clínico que interessante. Essa paciente que apareceu no consultório, ela tinha grande discrepância entre as bases ósseas, entre a maxila e a mandíbula. E no caso, ela também apresentava uma grande discrepância antero-posterior, ou seja, ela apresentava uma grande discrepância entre os dentes, uma discrepância oclusal. Vejam pela radiografia, teleradiografia em norma lateral, a grande discrepância que ela apresentava, mordida cruzada na região anterior, e a grande discrepância óssea entre a maxila e a mandíbula, não havendo espaço nenhum para o rompimento do segundo premolar superior e do canino superior. Nós entramos com uma máscara facial, primeiro realizando uma expansão rápida de maxila e logo em seguida colocando uma máscara facial. A máscara facial, ela é utilizada como um protrator de maxila. E essa protração de maxila faz com que estimule o crescimento da maxila. Então, nós utilizamos essa máscara facial por 14 horas por dia nessa paciente, e isso fez com que estimulasse o crescimento da maxila nessa paciente, dando um resultado, gerando um resultado muito positivo. Então, aqui, logo depois que terminamos a expansão, e aqui já 1 ano e 2 meses após a terapia com o aparelho de protração maxilar, que é a máscara facial. Nesse caso, a gente conseguiu um grande resultado para a face da paciente. Vejam como a face da paciente era uma face mais côncava, com uma falta de maxila, e no final do tratamento a gente tinha normalizado essa característica, já com uma maxila bastante protruída e uma face bastante harmônica. Aqui mostrando na radiografia antes e depois, para que todos consigam ver essa grande diferença causada antes e depois do tratamento, ou seja, o que uma máscara facial pode realizar nas nossas crianças, né? O tratamento que essa máscara facial pode permitir e o desenvolvimento de uma maxila, o que pode ser realizado numa criança de 7 anos. E aqui todas as alterações que nós não vamos citar numericamente, mas que a sobreposição ela pode nos dizer muito bem, com a linha preta caracterizando o início do tratamento e o traçado em verde caracterizando o final do tratamento. E a ortodontia corretiva, que eu vou mostrar basicamente um caso com a ortodontia convencional. Nós utilizamos aparelhos fixos com brackets, né? E depois o Dr. Roberto ele vai mostrar a atualidade nessa ortodontia, o que nós podemos fazer também, dando de alternativa para o paciente. Mas vejam só esse paciente. Esse paciente, ele apresentava os dentes superiores protruídos.
Apresentava também uma pequena falta de projeção de mandíbula. Por isso que nós inicialmente propusemos para esse paciente um avanço mandibular realizado cirurgicamente. Então vejam as características desse paciente. Era uma classe 2, e aí nós temos que ter um conhecimento sobre classificação das más oclusões. Desse lado direito aqui era uma classe 2 completa na região de molar e de pré-molares, e do lado esquerdo também era uma classe 2 completa. Então nós chamamos a má oclusão desse paciente de classe 2 bilateral completa. E muito se deveu ao fato da perda de 2 molares inferiores nesse caso. Mas o que eu gosto de chamar a atenção nesse caso é para a inclinação dos incisivos inferiores e para a falta de projeção do pogônio. Mas vejam que interessante. Apesar do primeiro plano de tratamento ter sido realizado como padrão ouro aí para o paciente, para que o paciente no final do tratamento tivesse uma face mais harmônica. Apesar desse primeiro plano de tratamento ter sido realizado cirurgicamente, ou seja, a gente planejou o caso cirúrgico, o paciente não aceitou o primeiro plano de tratamento. Então, necessariamente, nós devemos iniciar com outro plano de tratamento. E foi isso que a gente fez. Nesse caso, a gente deu uma segunda opção para o paciente, e a segunda opção foi extração de 2 pré-molares superiores. Justamente nesse paciente, a extração de 2 pré-molares superiores era viável por causa da espessura do lábio superior do paciente e por causa da diminuição do ângulo nasolabial do paciente. E isso fez com que gerasse um espaço muito bom dos dois lados, em que a gente conseguiria aliviar o apinhamento existente, assim como realizar uma retração dos incisivos superiores. E com isso, a gente conseguiu um belo resultado. Óbvio que a gente utilizou aqui uma ancoragem realizada em mini implantes. E hoje em dia, isso também é uma atualidade na ortodontia. Os mini implantes, eles são dispositivos de ancoragem temporária esquelética, ou seja, o que você apoia nesse mini implante vai se movimentar, mas o mini implante não se movimenta, ok? Então nós conseguimos aí uma grande ancoragem nos mini implantes e conseguimos um ótimo tratamento. Aqui o paciente ao final do tratamento, mostrando que houve uma melhora na harmonia do perfil e uma melhora no sorriso e uma melhora na face desse paciente. Aqui só mostrando a diferença do perfil do paciente numa visão lateral e sobreposto à teleradiografia. Então, veja, o paciente apresentava uma protrusão de lábio superior e uma protrusão de maxila, apresentava também retrusão de mandíbula, mas que houve uma boa harmonia, mesmo com a retrusão de mandíbula, justamente por causa da retração dos incisivos superiores e do lábio superior. Essas foram as alterações ocorridas no tratamento, que agora não vem muito ao caso nós discutirmos, mas o tratamento ortodôntico desse paciente chegou num resultado interessante. E para quem? Para o paciente. É isso que a gente tem que pensar na ortodontia, ok? O tratamento precisa ser bom para o paciente. Isso feito de uma maneira mais convencional, como eu mostrei, ou feito de uma maneira mais atual, como o Roberto vai mostrar agora nos próximos slides. Pessoal, eu gostaria de agradecer o tempo aqui que vocês ficaram ao vivo, né? E até uma próxima. Obrigado. Tem que carregar. Será que tá funcionando o compartilhamento? Não, né? Eu acho que você vai ter que carregar lá. Como, professor? Ok, vou carregar aqui. Você tem que descarregar essa, né?
fechar. Isso. Ok. Pega a que tá Comprimida. essa. Essa é só. A linha 1 que tá comprimindo mesmo. 609. Não é aqui, não. Essa aqui Isso daí não abre nunca. Aqui, ó. 636. Essa tá comprimida. Essa é que tá comprimida. Vai dar uma demoradinha pra abrir. Vai demorar aqueles minutos que demora a minha. Sim. Bem, pessoal, eu estou carregando aqui a aula porque a gente não conseguiu fazer o compartilhamento da tela, mas eu já vou me apresentar, ok? Eu acho que vai demorar um pouquinho para carregar, não sei como que a gente vai fazer. Eu já tenho enviado para ela, vamos fazer agora. E isso foi um tempo atrás, 7h30. Mas eu queria me apresentar, eu sou professor de ortodontia da Unisa, tá? Trabalho junto com o Fabrício. E eu queria primeiramente agradecer ao Fabrício pela apresentação e pelo convite, por ter aceitado o convite também para vir aqui falar para vocês ao vivo, tá bom? Eu estou carregando aqui a aula, talvez a gente tenha que esperar acho que um pouquinho para carregar, vai demorar alguns minutos, mas eu queria falar que a gente tem também o nosso curso de especialização, eu sou o coordenador do curso de especialização aí de ortodontia da Unisa, e que a ortodontia, eu vou apresentar para vocês dois sistemas, ou dois dispositivos, ou dois tipos de tratamento que eles acabaram revolucionando um pouco os tratamentos ortodônticos, tá? Hoje em dia, a gente sabe que os pacientes, eles procuram, né, principalmente pacientes adultos, eles procuram tratamento estético. Então, os pacientes, eles querem tratar e querem não mostrar, né, os bractes. E isso fez com que a gente hoje tenha uma demanda muito grande de pacientes que não querem colocar bractes, não querem colocar aqueles metaizinhos no dente, né? Então, nós temos diversos tipos de dispositivos, aparelhos transparentes, aparelhos por dentro da boca, que são os aparelhos linguais. Nós temos alguns outros dispositivos mais estéticos para conseguir fazer o tratamento, e inclusive nós temos os alinhadores, né? Que são aquelas plaquinhas que nós vamos trocando, né, dependendo do tratamento, a cada semana ou a cada 15 dias, e a gente consegue fazer um tratamento mais estético dentro de algumas limitações, certo? Eu acho que eu vou aguardar aqui um pouquinho, porque eu queria mostrar para vocês. Peço a paciência para vocês continuarem aqui conectados, que a gente vai... Eu não consegui compartilhar parece que tinha que instalar um aplicativo para compartilhar a área de trabalho. Não tem aqui os arquivos. Eu acho que ela acabou não carregando, né, minha aula. Tô clicando aqui para compartilhar e não tá conseguindo. Carregou. Não.
Qual que é o seu compro? Esse daqui. Isso traz certeza? Aqui tá. Não, não tenho certeza, mas tô lembrando. Os dois estão usados. Não carregou ainda? Não carregou e ela parou o carregamento. Sim. Ah, entendemos. Não está compartilhando por causa do Mac. Ok. Como sempre, né? Manda para o meu e-mail. A aula tem 136 MB. Não vai até. A gente não consegue mandar por e-mail porque era uma aula que tem 136 megas. Então acho que eu não vou. O e-transfer. Falou para mandar para o e-transfer. Deixa eu ver. Será que eu consigo? Qual que é melhor? Mas nós temos 10 minutos somente, né? No máximo. Mas você mostra rapidinho. Em 10 minutos. Só e-mail. Não tem e-mail? Tá carregando. Tá carregando ali, ó. Paraíso liso. Então, Era certeza que ia dar algum pau, né? Tem uma pergunta, Fabrício. Vai colocar a pergunta na tela. Wellington, sim. Dentre os alinhadores estéticos, um deles é o Invisalign, tá? Você colocou Invisa aqui, deve ser o Invisalign, né? Nós temos alguns sistemas de Invisalign. Pessoal, eu vou falar aqui, infelizmente eu vou acabar não conseguindo mostrar, que eu vou ter que enviar e está demorando muito para carregar. E a gente responde aqui a pergunta, eu falo um pouco e aí a gente finaliza, tá? A gente tem alguns tipos de sistema de alinhadores. Um dos primeiros que surgiram, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros que surgiram, é o Invisalign, que é um sistema que já você manda para a empresa e a empresa já te envia todos os alinhadores. Então, é um tratamento que ele já vem completo da empresa, tá? Só que nós temos também outros sistemas. Então, nós temos diversas, hoje em dia, né, no Brasil, a gente tem diversas marcas comerciais, o Invisaligner, o Clear Aligner, Ortho Aligner, então são diversos sistemas de alinhadores. Inclusive, nós temos os alinhadores em que nós conseguimos fazer em consultório, tá? Nós podemos confeccionar umas placas e nós mesmos conseguirmos fazer pequenos movimentos. Claro que isso necessita um pouco de prática, né? O tratamento que é fornecido pela empresa, ele acaba sendo um tratamento melhor, porque é um tratamento em que alguns movimentos a gente consegue fazer um pouco melhor, porque é um tratamento que é feito com planejamento virtual, é feito movimentação por meio de um software de computador, mas nós conseguimos fazer um alinhador em nosso próprio consultório, utilizando algumas placas. A tendência, que é o que eu ia mostrar para vocês, né, é cada pessoa em seu próprio consultório ter o seu próprio alinhador. Então, hoje em dia, já é uma realidade você ter um programa em que você consegue fazer o sistema de alinhamento dos dentes, tá? Você faz isso dentro do seu próprio consultório, num computador, você escaneia a boca do paciente, então você tem um modelo virtual do paciente.
E aí, com um programa de computador, e tem alguns programas gratuitos que a gente consegue fazer isso, nós conseguimos fazer esse alinhamento. E a partir do momento que você faz o alinhamento, esse planejamento virtual, você imprime isso numa impressora 3D. Então, você faz a impressão, e hoje uma impressora 3D básica, que você consegue imprimir, você consegue, às vezes, imprimir 7, né, modelos, e tem impressoras que imprimem 21. E por um valor aí de 3.500, uma impressora um pouquinho melhor que imprime 21, ele é de uns 7 mil reais. Então já é uma realidade, né? Cada vez mais, cada pessoa tem seu próprio consultório, o seu próprio alinhador. Então talvez um dia, né? Num futuro, talvez não tão breve, cada pessoa vai confeccionar o seu próprio alinhador, ter a sua própria marca de alinhador e fazer os tratamentos para os pacientes, tá? Bem, os alinhadores nacionais estão crescendo muito também. O que o senhor acha da qualidade deles? Aqui em Bauru, nós trabalhamos com algumas marcas de alinhadores nacionais, né? Então, tem algumas marcas de alinhadores nacionais muito bem, realmente, elas estão crescendo. Nós trabalhamos com o Ortho Emotion, que é uma marca de uma empresa chamada Orthometric. Tem outras marcas comerciais também, e os resultados também são muito bons. Teve uma época em que os alinhadores importados, né, no caso principal a Invisalign, ele tinha realmente uma vantagem bem maior em relação à qualidade do material, à qualidade do alinhador. Mas hoje as empresas nacionais elas estão tão boas quanto a esses alinhadores mais conhecidos. Ok? Usar aparelhos sem manutenção danifica os dentes? Depois, se a pessoa quiser arrumar, teria como? Eliel, com certeza, certo? Se você colocar aparelho e não fazer manutenção, a gente tem que sempre lembrar que esse dente ele está inserido em toda uma estrutura viva do organismo, né? Que tem osso, que tem gengiva. Então, se você colocar um aparelho e não fazer a manutenção, essa força ela está causando alguma coisa no seu dente, né? Então a gente observa muitas pessoas que colocam o aparelho e ficam trocando, né? Essas borrachinhas que eles chamam em camelô ou trocam em próprio em casa. Se você não tem conhecimento da força que você está aplicando, você muitas vezes vai causar um problema nos seus dentes que você não tinha, tá? Depois, tem como arrumar? Sim, tem como arrumar. Vai ter que procurar um profissional, um ortodontista, para arrumar. O problema, Eliel, é que muitas vezes, como eu já vi acontecer, infelizmente, a pessoa ela acabou perdendo o dente, né? Então, se você colocar uma força excessiva ou colocar uma força que você não consegue, não sabe fazer essa força, você pode tirar o dente do osso. Então você tem que saber a força que você está colocando. Se você tirar o dente do osso, o paciente ele pode perder o dente, né? A pessoa que está usando o aparelho pode perder o dente. Então, totalmente contraindicado, não é recomendado você colocar um aparelho e usar sem fazer manutenção. Professor, no caso da mordida cruzada, é necessário remover os caninos ou não? Não. Geilde, né? Geilde, não tem necessidade de remover os caninos, tá? Você tem uma mordida cruzada, como o Dr. Fabrício explicou, você tem uma mordida cruzada, você vai fazer um tipo de tratamento para descruzar esta mordida. Esse tratamento ele pode ser uma expansão esquelética, certo? Conseguir abrir o osso da maxila, porque o problema é esquelético, ou ele pode ser uma mordida que você vai simplesmente vestibularizar os dentes. É as duas abordagens que nós costumamos fazer. Mas para você descruzar os dentes, você não tem a necessidade de remover canino. Então, assim, não tem necessidade de remover canino para corrigir mordida cruzada, né? Acredito que você esteja falando de caninos descidos, né? Caninos dentes de leite, né? Porque canino permanente, aí mais certeza ainda que não é, tá? Então, o canino de leite, o canino descido, ele não necessita ser removido, não tem indicação de você remover o canino somente para descruzar a mordida, tá bom? Ok, pessoal. Eu queria agradecer a todos, certo? Pela participação e também por estar presente aqui. Infelizmente, eu não consegui apresentar os slides que eu tinha, mas eu acho que eu consegui resolver as dúvidas e o professor Fabrício Valarelli, ele acabou
fazendo uma excelente explicação de tudo que a gente consegue tratar na ortodontia, de uma maneira resumida, tudo que nós tratamos, né? Todos os tipos de tratamentos que a gente pode fazer para um paciente. Desde uma ortodontia preventiva, em que a gente trata crianças de 5, 6, 7 anos de idade, uma ortopedia em que a gente trata pacientes que estão ainda em crescimento para tentar melhorar as bases ósseas, que é osso, né, maxila e mandíbula, e também uma ortodontia corretiva em que nós vamos tratar até a idade, não existe uma idade limite, a gente pode tratar pacientes adultos, 60, 70, 80 anos de idade, em que nós vamos corrigir os dentes por algum motivo, certo? Ok, pessoal, queria agradecer a todos, agradecer a paciência, agradecer também o convite aí da comissão da Unisa por ter indicado o meu nome para fazer essa apresentação e queria novamente agradecer ao professor Fabrício, que veio como professor convidado também engrandecer essa palestra. Obrigado a todos, tchau, tchau.